Paz do Senhor a todos, graças a Deus, estamos aqui novamente, gravando junto com a equipe da Infobrac, e mais uma vez a gente quer agradecer a Deus pela participação dessa equipe maravilhosa que tem aqui contribuído para que esse trabalho possa acontecer. A gente louva a Deus pela vida deles, Alexandre, o Nicolas, o Samuel, aos nossos pastores também, todos eles, graças a Deus por isso. E hoje nessa aula, então, vamos continuar com o tema analisando alguns personagens bíblicos e aprendendo com eles, com o que eles fizeram, com o que eles realizaram. Essa aula é a aula de número 5. E para a gente iniciar essa aula, é bom sempre fazer, nós estamos utilizando aquele método de conscientização da importância de entender a Bíblia como palavra de Deus. Porque nós somos uma igreja aqui que tem a Bíblia como manual de fé e prática, e por conta disso, a Bíblia para nós ela é um livro todo inspirado por Deus. Então ela tem a sua importância, ela tem uma origem, ela tem uma tradução que a gente usa, né? Mas antes disso, a gente falar dessa importância da Bíblia e, claro, tomando isso como pano de base, né, para a gente poder falar desses personagens bíblicos que nós estamos analisando, nós já falamos aqui na aula 1 de Abel, de Isaac, também na aula 2, Daniel, falamos sobre Gideão nas outras aulas, e hoje, nesse domingo pela manhã, nós vamos falar de uma personagem muito peculiar, muito importante, com 3 funções importantes. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Você sabe quem é esse personagem? Essa é a questão. Esse personagem que vamos estudar hoje. Esse personagem foi Samuel, o mais importante dos juízes de Israel. Tá? Então, para a gente fazer o pano de fundo, então, a importância da Bíblia como livro, texto, que nós estamos utilizando aqui, é um livro, com certeza, extremamente inspirador. A Bíblia tem como seu autor o Espírito Santo. Eu digo assim, aquele que busca na Bíblia como livro de inspiração vai observar o seguinte, que nessa leitura, enquanto você está lendo, você consegue observar que o autor ele vai te dando informações ou vai te ajudando a compreender uma série de passagens. Isso, nos dias de hoje, a gente observa essa ação do Espírito Santo através da leitura da palavra. Então, isso já é uma forma de entender que esse livro ele é peculiar. Outra coisa importante é que é um livro que veio do Oriente Médio, e está sempre inspirando e moldando o Ocidente, onde nós estamos vivendo. Existem, claro, conflitos de crenças religiosas, cristãs e não cristãs, e sempre existirá esses conflitos. Fazendo uma referência aqui a um livro, um clássico aqui de Charles Colson e Nancy Pearce, contando a história de 2 bonecos, Roswell e Pink. Eles ali estão tratando da importância e desses conflitos, que sempre existirá conflitos de pessoas que vão acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, vão acreditar que existe um Deus, e de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Isso é normal no mundo que vivemos. O que não é correto, o que nós não queremos que isso ocorra para você que está aí do outro lado da tela, é você deixar de estudar a palavra de Deus por achar que é um livro comum, ou não ir a uma instituição religiosa por não acreditar na existência de um Deus. Acho que vale a pena para todos fazer pelo menos assim, fazer um teste, buscar realmente a um Deus que está disposto a se fazer conhecido. E essa disposição a gente já vê na palavra de Deus, nós vemos também dentro das igrejas, ele se deixa ser conhecido se você o busca. Continuando então, outra questão importante da Bíblia, para a gente encerrar esse pano de fundo aqui, a questão agora é nós também darmos vazão a essa questão da fé. E fazendo isso, é demonstrando mesmo o que a Bíblia tem a nos ensinar. Qual é o tema mais importante que a Bíblia quer nos ensinar? Quer nos fazer entender a importância de que o homem natural, vamos dizer assim, está afastado de Deus por causa dos seus erros, dos seus pecados, e que esse Deus deseja, anseia, almeja fazer uma ligação novamente com ele. E para isso existe um mediador. O mediador é Cristo. Por que falar dos personagens bíblicos então, professor? Falar dos personagens bíblicos nos mostra qualidades importantes que o servo de Deus ele deve ter para seguir e ter uma vida que se inspira de tal forma que venha a agradar a Deus. Então, estudar personagens bíblicos nos leva também a nos moldar como cristão e nos melhorar cada vez mais nosso comportamento, nossas atitudes e até o nosso pensamento. Por isso, estamos estudando esses personagens. Tá?
Então, hoje agora, falando agora sim sobre a vida e obra do profeta juiz Samuel. Vamos lá então? Começando nessa aula de hoje, outra coisa importante, nós vamos fazer uso de alguns alunos, né? Eles vão estar ajudando a gente em alguns versículos, vão fazer algum trabalho importante aqui. E eu já quero agradecer a todos vocês, a Jubract em especial, pela grande participação, a boa participação de vocês. É fundamental a sua participação. Nós queremos aqui já deixar esse muito obrigado, um grande abraço e a saudade que ainda está no nosso coração devido a esse período que nós estamos vivenciando de pandemia. Mas logo, logo, assim como Deus permitir, né, nós estaremos juntos novamente, fisicamente. Né? Bom, vamos lá. A vida e obra de Samuel. Primeira coisa, a gente falar do nome de Samuel. Né? O nome Samuel, do hebraico, ele significa, a princípio, né, nome de Deus, ou seu nome é Deus. É uma questão da própria tradução. E eu estou usando aqui o dicionário bíblico de John Davis. Vocês vão ver aqui no fundo, esse livro que está em capa amarela, ele tem essa conotação que nós estamos trazendo aqui para vocês. Samuel ele era filho de Ana com Eucana. Né? Nós sabemos que Eucana ele era casado com 2 mulheres, só que Ana ela era estéril. E Ana, por ser estéril, ela sofreu muitas críticas com a outra mulher de Eucana. Então, em um certo momento, a história bíblica nos conta que ela orou, pediu a Deus, clamou a Deus e Deus ouviu a oração de Ana. Só que nessa oração ela foi muito peculiar. Por quê? Porque ela coloca o desejo tão grande que ela tinha de ter um filho e se ela tivesse um filho, um varão, um homem, ela iria dedicá-lo ao Senhor. Esse foi o grande segredo, né, desse personagem bíblico. Ele já antes de estar no ventre da mãe dele, ele já foi, vamos usar o termo aqui, predestinado, né? Mas eu não vou entrar nesse conceito aqui de predestinação, mas ele foi idealizado já pela sua mãe e, evidentemente, por Deus. Amém? Isso está em 1 Samuel, no capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 5. Aí vocês vão poder verificar como que a Ana fez, como que a Ana orou, né, pedindo a Deus esse ser tão abençoador, tão maravilhoso que nós vemos na vida de Samuel, como ele foi. O menino Samuel morava no templo do Senhor. Depois que ele nasceu, ele foi dedicado conforme a palavra de Deus, conforme a própria mãe tinha combinado com Deus, né, vamos dizer assim. Então ele morou, né, na casa, no templo do Senhor. E ali existia a arca de Deus, né, e ele ministrava junto com ele, o sacerdote da época. Também nós podemos ver essas evidências bíblicas em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo de 1 a 3, e também no versículo 15. O escritor Flávio Josefo, nós temos um livro, História dos Hebreus, que está ao fundo também, esse de capa azul, ele faz referência a Samuel, dizendo o seguinte, que com 12 anos de idade, Samuel ele recebeu uma revelação de Deus, informando que entraria com juízo sobre a casa de Eli, por causa da vida irregular de seus filhos que ele não soube corrigir. E essa evidência também está na Bíblia. Se nós lermos lá em 1 Samuel, vocês vão ver que essa evidência ela se encontra ali claramente, que ele, infelizmente, por ser sacerdote do Senhor, por estar diante da igreja, no templo do Senhor, diante de Israel, na verdade, ele não soube cuidar dos seus filhos. E isso, trazendo para os dias de hoje, a importância do sacerdócio de hoje, né? O pastor, o obreiro, o diácono, o presbítero, a família cristã, né, a importância de cuidar da criança. A gente vai ver que não ocorre a santificação por osmose, não ocorre a santificação simplesmente por você estar dentro da igreja. A santificação é algo que vai sendo moldado dia após dia. Ela vai acontecendo conforme as instruções que você recebe. Por isso é importante você saber o que vai ouvir, o que você vai escutar, o que você vai ver. Né? Ainda mais em tempos de pandemia, a gente sabe que os dias não são fáceis, mas você tem, como jovem, né, saber se comportar. E aqui nós estamos num momento especial, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra tem o poder de nos purificar e nos levar para o céu. Então, quando Samuel chegou à maioridade, quando ele chegou a ser jovem, né, próximo da fase adulta, todo Israel já o reconhecia como profeta do Senhor. Outra coisa importante, por que isso aconteceu? Porque nós vemos que existe um comportamento de Samuel que o levou a isso. Então ele estava sempre servindo junto com Eli, sempre auxiliando as pessoas na questão social, na questão espiritual também.
E podemos ver esses fatos também evidenciados no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, no oráculo de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Após a morte de Eli, toda a autoridade religiosa se encontra agora nas mãos de Samuel. Aí sim, por que isso aconteceu? Era o único personagem que acompanhou Eli em toda a sua caminhada. Você vai me perguntar, o que aconteceu com os filhos de Eli? Bom, se você ler o texto na Bíblia, você vai ver que eles, infelizmente, também morreram no dia da guerra. Conforme Eli morreu, os seus filhos morreram também. Então Samuel foi o único personagem. Além de estar ali totalmente capacitado, né, para a obra, ele estava ali pronto para servir ao Senhor. E por sua vez se concentra agora na regeneração popular da nação, do país Israel. Esse era o maior objetivo de Samuel. A gente observa isso devido aos acontecimentos que vêm se ocorrendo agora na sequência. Por exemplo, 20 anos depois da arca ser restituída ao povo de Israel, observou-se que as condições morais do povo tinham melhorado, né? E, portanto, o profeta Samuel ele convocou uma assembleia em Mispá, perto do lugar onde a arca havia sido tomada, para uma confissão pública de seus pecados e para jejuar na presença do Senhor e pedir-lhe misericórdia. Olha que interessante. Então, 20 anos depois, Samuel, ele vendo que o povo já estava preparado agora espiritualmente, 20 anos depois, né, ele resolve então, junto com o povo, junto na presença de Deus, na presença da arca do Senhor, perto dessa arca, fazer então um ajuste agora, de uma vez por todas, tomando agora o jejum como uma ferramenta importante de humilhação, né, de conscientização mais precisa, né, pedindo a Deus o perdão do pecado do povo. E Samuel, ele sempre levava o povo adiante do Senhor. Então, outra característica importante desse personagem bíblico que começa desde criança servindo a Deus. Então, você, em especial a nossa Jubractim, né, você que é adolescente, você pode parar e pensar o seguinte: nossa, mas eu sou muito novo, né? O que eu vou fazer na casa de Deus? Como que eu posso contribuir, sendo eu ainda um jovem, adolescente, né, que é a nossa fase? E aí você vai ver que muitos personagens bíblicos, inclusive esse de hoje, o Samuel, ele teve uma postura muito importante. Deus já falava, isso que é interessante, eu quero chamar a atenção de vocês. Samuel, ele conversava com Deus já na sua infância. Deus já conversava com ele, tinha uma certa intimidade com o Espírito Santo. Ele conseguia dialogar com Deus, isso é importante. O que é importante hoje é conhecer a palavra de Deus, é importante conhecer a palavra de Deus, mas a intimidade com o Espírito Santo, isso é essencial, né? É fundamental. E essa intimidade só vai ocorrer mediante a leitura da palavra, mediante a oração. Né? Realmente são momentos como esse que nós vivenciamos aqui aos domingos de manhã na escola dominical, que te auxilia a aumentar a sua afinidade, a sua intimidade com Deus. Então, continuando também, depois então desses 20 anos, os filisteus eles ouvem, né, que os filhos de Israel iriam se reunir em Mispá. Então os seus príncipes marcharam contra Israel. Aí começa uma segunda grande guerra. Na verdade, tudo estava no controle de Deus. E Samuel, como ele estava à frente de Israel, né, à frente no governo de Israel, ele teve uma posição aqui que foi ímpar. E vocês vão observar nessa aula de hoje que no mesmo tempo em que Samuel realizava o holocausto ao Senhor, naquele dia em que os filisteus se aproximaram, o combate contra os filisteus se inicia. Só que tem um detalhe: o eterno Deus, ele mandou trovões do céu, né, e trovejou sobre aquele dia todo contra os filisteus. Então, espantou todos os filisteus, trovejando sobre eles, e os aterrorizou de medo, porque eles ficaram espantados. Não era comum aquela ação natural, né, da natureza, não era comum. E aqueles relâmpagos caíam ao redor daqueles exércitos. Consequentemente, foram derrotados no encontro com Israel. Eles já estavam apavorados, muitos dos filisteus fugiram, né, e os que sobraram, o povo de Israel perseguiu os filisteus até os derrotarem. E não mais ousaram vir contra as terras de Israel enquanto Samuel estava no governo. Você vai falar: poxa vida, que interessante, muito interessante isso. Onde está escrito? 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 até o versículo 14, outra evidência bíblica. Por que eu estou falando evidência bíblica? Isso aí está na história, isso aí tem como provar arqueologicamente? Sim,
a arqueologia ela prova o que eu estou falando, ela prova a Bíblia. Inclusive tem um outro livro, né, que vocês acho que vale a pena vocês, quem quer aprofundar mais, né, que chama Pedras que Clamam. Pedras que Clamam é um livro, não é um livro religioso, é um livro didático, né, para quem estuda arqueologia, mas é um livro que traz uma série de evidências bíblicas que estão comprovadas através do estudo arqueológico. E esse daqui que nós citamos em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 ao 14, também é uma evidência que se prova através da arqueologia. Então você que é adolescente, jovem, né, que está assistindo essa aula, você vai pensar o seguinte: não é só a Bíblia que a gente está se baseando para poder ministrar uma aula como essa, né? Então nós estamos nos baseando na história mesmo, em si, né? E as evidências, elas são claras. Identifica-se então que Samuel foi por Deus colocado como juiz e defensor de Israel. Então ele, além de ser sacerdote, além de ser profeta, através dessa evidência, ele está na frente do povo como governador, e Deus, né, usar Samuel naquele momento, trovejando sobre o exército filisteu, que era um exército que sempre procurava Israel para o destruir, e agora, nesse momento, com Samuel no governo, ele consegue, através da personagem Samuel, fazer com que os filisteus em nenhum outro momento o perseguissem mais. Vocês vão ver que enquanto Samuel está no governo, antes do reino, porque ele foi responsável para levantar o primeiro rei, né? Antes de se levantar o primeiro rei, naquele momento nunca mais os filisteus atacam o povo de Israel. Outra questão importante, o Samuel como profeta, então, no desempenhar dos seus deveres, fazia também anualmente um círculo por Betel, Gilgal e Mispá e administrava a justiça. O que significa isso? Ele se reunia nesses lugares específicos, Betel, Gilgal e Mispá, com o povo, e ali ele usava da palavra de Deus como meio de informar a justiça, o direito, a lei de Moisés, entre outras coisas, ensinando o povo a importância de seguir a Deus corretamente. Então, durante os anos de sua administração, Samuel, né, o país desfrutou o quê? Primeira coisa, liberdade e independência. Foi um dos períodos mais promissores de Israel. Como os filhos de Samuel também não seguiu o caminho da justiça e retidão, o próprio povo pediu que constituísse um rei para Israel, a nação Israel, pois as demais nações também naquela época já tinha reis. Então o povo percebeu que Samuel estava ficando muito velho, já não estava conseguindo exercer a sua administração, o seu governo, então eles pedem para Samuel que intermedie entre o povo e Deus, agora pedindo a Deus um rei para ficar igual às demais nações. A gente sabe que na história não era um desejo de Samuel, porém Deus permitiu. Deus permitiu então que Israel escolhesse um rei. Então o primeiro rei de Israel não foi uma escolha do próprio Deus e também não foi uma escolha do Samuel. Quem escolheu o primeiro rei de Israel foi o povo de Israel. Quem foi esse rei? Você sabe quem foi esse rei? Foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Tá? Ele é um rei com estatura, a Bíblia diz que era uma pessoa que tinha uma beleza, tá? Enfim, era uma pessoa que, para os olhos humanos, seria a pessoa ideal para governar. Mas nós vamos ver na história que, infelizmente, não era a pessoa ideal. Consequentemente, depois de passar algum tempo, Deus chama Samuel mais uma vez e pede assim: agora você vai escolher, você vai ungir o rei que eu escolhi, que esse rei é o rei Davi. Amém? Então, quando o rei Davi estava no deserto em En-Gedi, fugindo das perseguições do rei Saul, né, o profeta Samuel ele veio a falecer. Isso está também registrado em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Claro que, por ser uma personagem de grande importância, né, de um contato muito íntimo com o povo, toda a nação chorou. Né, toda a nação chorou e fizeram o seu enterro ali. Samuel é citado também, para você entender melhor quem é esse personagem, a importância de Samuel, ele é citado também na galeria dos heróis da fé. Se você não lembra, tem Hebreus capítulo 11, versículo 32, a gente tem uma galeria de todos os heróis da fé praticamente ali, né, registrado no Novo Testamento. Até Jesus faz referência ali a Samuel, por exemplo. Né? Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento reconhece o personagem Samuel como sacerdote, juiz e profeta do povo de Israel. Amém? Então, fica essa aula como uma forma de você também meditar, né, como que Deus pode usar você
né, na igreja, Deus pode usar. Basta nós, né, estarmos aqui também em espírito de retidão, buscando a Deus da melhor forma possível, tentando fazer sempre. Tentando não, pessoal. Assim, usando a Bíblia mesmo, né, como um manual de fé, se dedicando, se esforçando. É claro, você vai dizer, professor, mas será que tem como a gente ficar 100% santo? Eu vou dizer uma coisa para você, talvez não 100%, mas 99,9% é possível. Amém? É possível sim. Então, fica meu abraço para vocês. Aproveita esse final de semana aí, vamos estudar mais a Bíblia, vamos orar mais. Nosso país precisa disso. E obrigado por vocês terem tido paciência até aqui, né, conosco. E se Deus quiser, nos veremos também numa próxima aula, se Jesus não vier até lá. Amém? Grande abraço para vocês e com Deus. Uma outra coisa, antes de encerrar aqui o vídeo, não se esqueça, no final da aula, tem 2 perguntas para vocês tentarem aí desenvolverem. Amém? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.